Enquanto a Inglaterra do século XVIII ainda dormia sob a escuridão da madrugada, um homem já estava de joelhos. Não era um momento ocasional de devoção, mas um compromisso que ele manteria por mais de 60 anos, até poucos dias antes de sua morte, aos 87 anos. Esse ritual das 5 da manhã se tornaria o alicerce invisível de um movimento que transformaria milhões de vidas. A história registra que Wesley dormia apenas 6 horas por noite. Deitava-se às 10 da noite e levantava pontualmente às 4 da manhã. Usava a primeira hora para se preparar e ler as Escrituras, e às 5 horas em ponto estava em oração. Seu diário pessoal, preservado até hoje, mostra anotações meticulosas dessa rotina ao longo de décadas. Não importava se estava viajando a cavalo sob chuva, se havia pregado para milhares no dia anterior ou se sentia o peso da idade avançada. O relógio marcava 5 horas e ele estava diante de Deus. Mas por que essa hora específica? Wesley acreditava que os primeiros pensamentos do dia não deveriam pertencer aos problemas, às demandas ministeriais ou às preocupações humanas. Deveriam pertencer a Deus. Ele chamava esse momento de o horário de ouro, quando a mente estava fresca e o mundo silencioso. Segundo seus escritos, era nessa hora que ele sentia a presença divina com mais clareza, sem as distrações que viriam com o amanhecer. A madrugada não era apenas um horário conveniente, era uma declaração de prioridade. Seus contemporâneos testemunharam que Wesley frequentemente saía desses encontros matinais com o rosto radiante. Charles Wesley, seu irmão, escreveu em cartas que John parecia carregar uma paz sobrenatural mesmo nos dias mais tumultuados. Essa paz não era fruto de temperamento natural. Wesley era conhecido por ser uma pessoa ansiosa e perfeccionista por natureza, mas vinha desse encontro diário e inegociável com Deus antes que qualquer outra voz pudesse falar com ele. A disciplina era severa. Seus assistentes relatam que ele mantinha essa rotina mesmo durante viagens exaustivas pela Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales. Cavalgava uma média de 8.000 quilômetros por ano, pregando em campos abertos para multidões de mineradores e operários. Chegava tarde da noite em hospedarias simples, mas ainda assim acordava às 4. Alguns dos proprietários dessas hospedarias, mencionados em biografias históricas, comentavam sobre o hóspede que nunca dormia até mais tarde. O conteúdo dessas orações matinais não era superficial. Wesley não apenas recitava palavras decoradas. Seus cadernos mostram que ele levava consigo listas de pessoas pelas quais orava nominalmente. Mencionava os pregadores itinerantes que enfrentavam perseguição, as sociedades metodistas que lutavam contra a pobreza, os novos convertidos que precisavam de firmeza. Intercedia pelas autoridades governamentais, pelos críticos do movimento e até pelos que o haviam traído. A oração das 5 da manhã não era um ritual vazio, era trabalho espiritual intenso. George Whitefield, outro grande pregador da época e amigo de Wesley, disse certa vez que a diferença entre o ministério de Wesley e o de outros não estava no talento para pregar, mas na fornalha secreta onde ele queimava antes do amanhecer. Essa fornalha, explicava Whitefield, era onde o combustível espiritual era gerado para o dia inteiro. Wesley confirmava isso em seus sermões, afirmando que sem esse encontro matinal, ele se sentia espiritualmente vazio e incapaz de ministrar com poder. Com o passar dos anos, quando a idade começou a pesar e seus joelhos ficaram fracos, Wesley adaptou a posição, mas não abandonou o horário. Aos 80 anos, quando já não conseguia ajoelhar-se facilmente, orava sentado em uma cadeira. Mas ainda era às 5 da manhã. Seus últimos diários, escritos com letra trêmula, ainda registravam esse compromisso. Apenas nos últimos 3 dias de vida, acamado e delirante, essa rotina foi interrompida. E mesmo assim, testemunhas ao redor de seu leito contam que ele murmurava orações nas poucas horas de consciência.
O legado dessa disciplina ultrapassou sua própria vida. Os metodistas, seguindo seu exemplo, estabeleceram reuniões de oração matinais em suas sociedades. Até hoje, muitas igrejas metodistas ao redor do mundo mantêm grupos de oração que se encontram às 5 da manhã, uma tradição que atravessou 3 séculos. Não porque seja uma regra obrigatória, mas porque o exemplo silencioso de Wesley continua falando. O que você entrega a Deus nas primeiras horas do dia determina como você atravessará o resto dele. A multidão estava inquieta. Mais de 10.000 mineradores de carvão, homens embrutecidos pelo trabalho pesado e pela miséria, se aglomeravam no campo aberto de Kingswood, perto de Bristol. Era fevereiro de 1739, e ninguém esperava que aqueles homens ouvissem um sermão com atenção. A maioria nunca tinha entrado numa igreja. Alguns carregavam garrafas de bebida, outros faziam piadas altas enquanto aguardavam. Mas quando Wesley terminou de pregar, algo inexplicável havia acontecido. Homens duros choravam abertamente. Centenas caíram de joelhos ali mesmo, na lama, clamando por perdão. Testemunhas da época descreveram a cena como um terremoto espiritual. O próprio Wesley registrou no diário que ficou atordoado com o resultado. Não havia nada de extraordinário no sermão em si. Ele não era o pregador mais eloquente de sua época. Isso ele admitia com frequência. George Whitefield tinha uma voz mais potente. Charles Simeon dominava melhor a retórica. John Newton contava histórias mais cativantes. Então, por que as palavras de Wesley pareciam atravessar as barreiras do cinismo e da dureza de coração? Ele mesmo deu a resposta anos depois, em uma carta a um jovem pregador. Irmão, eu oro mais do que prego. As conversões acontecem antes que eu abra a boca. Wesley tinha um ritual invariável antes de cada pregação pública. Independente do horário em que fosse ministrar, ele separava pelo menos 2 horas para estar sozinho em oração. Se ia pregar ao meio-dia, estava orando desde as 10. Se a reunião fosse à tarde, ele se isolava logo após o almoço. Mas não orava apenas pelos minutos finais antes de subir ao púlpito. Isso seria insuficiente. Ele acreditava que a pregação começava muito antes das palavras serem pronunciadas. Começava no lugar secreto onde o pregador se quebrantava diante de Deus. Seus assistentes contam que durante essas horas de intercessão pré-pregação, Wesley fazia 3 coisas específicas. Primeiro, confessava suas próprias falhas e orgulhos. Ele temia subir ao púlpito confiando em sua inteligência ou preparação acadêmica. Seus cadernos de oração, preservados no Museu Metodista em Londres, trazem frases como: Senhor, não permita que eu confie em mim mesmo, e que eu seja apenas um canal, não a fonte. Essa humilhação deliberada não era falsa modéstia, era reconhecimento genuíno de que palavras humanas, por mais bem preparadas, não transformam corações de pedra. Segundo, ele orava especificamente pelas pessoas que estariam presentes. Quando conhecia a audiência, mencionava situações que havia observado. Se ia pregar para operários, intercedia pela fadiga deles, pela desesperança causada pela pobreza. Se ministrava para a classe média, orava contra o orgulho religioso e a complacência espiritual. Quando pregava em campo aberto para desconhecidos, pedia que Deus preparasse o coração de quem mais precisava ouvir aquela mensagem. Essa intercessão específica moldava não apenas o conteúdo do sermão, mas o tom e a ênfase que ele daria. Terceiro, e talvez mais importante, Wesley pedia o que chamava de unção divina. Esse termo comum na linguagem evangélica significa simplesmente o poder de Deus operando através da palavra pregada. Wesley entendia que conhecimento teológico e técnicas de oratória eram ferramentas úteis, mas insuficientes. Em seus sermões publicados, ele explicava que a diferença entre uma pregação morta e uma pregação viva não estava na performance do pregador, mas na presença do Espírito Santo agindo simultaneamente no coração de quem fala e de quem ouve. E essa presença não era automática, precisava ser buscada em oração.
Os resultados dessa prática eram evidentes. John Fletcher, um dos pregadores metodistas mais próximos de Wesley, fez um teste curioso. Durante alguns meses, ele pregou os mesmos sermões de Wesley, usando as mesmas palavras e estrutura. Os resultados foram medíocres, poucas conversões, pouco impacto. Fletcher concluiu que as palavras de Wesley eram comuns, mas ele pregava carregado de algo que eu não tinha. Esse algo era o fruto das horas de intercessão, que antecediam cada mensagem. Há registros históricos de ocasiões em que Wesley não conseguiu separar o tempo adequado para orar antes de pregar. Ele mesmo anotava essas experiências com pesar. Após um culto em Derby, escreveu: "Preguei com pressa hoje, sem oração suficiente. O resultado foi frio e sem vida. Sinto que falhei com Deus e com as almas presentes." Em outra ocasião, em Newcastle, registrou: "Estava cansado e abreviei minha oração. A pregação foi mera performance humana. Nenhum coração foi tocado que eu tenha percebido. Mas quando mantinha a disciplina da intercessão, os frutos eram abundantes. Em Bristol, após 3 horas de oração intensa antes de um culto ao ar livre, ele pregou sobre arrependimento e mais de 300 pessoas se converteram naquela noite. Em Cornwall, região conhecida pela resistência ao Evangelho, ele passou uma manhã inteira em jejum e oração antes de pregar, e o movimento metodista se estabeleceu ali com força incomum. Os historiadores do metodismo apontam que as regiões onde Wesley mais orou antes de pregar foram as que tiveram avivamentos mais duradouros. Wesley ensinava seus pregadores itinerantes a fazer o mesmo. Dizia que quem sobe ao púlpito sem ter estado de joelhos está indo desarmado para uma batalha espiritual. Em conferências anuais com os metodistas, ele enfatizava que a preparação de sermões tinha 2 componentes igualmente importantes: o estudo cuidadoso das Escrituras e a oração fervorosa. Mas se fosse forçado a escolher apenas um, escolheria a oração. Melhor subir ignorante, mas ungido, do que erudito, mas vazio, dizia ele. Até seus últimos anos, mesmo quando já era mundialmente reconhecido e suas pregações atraíam multidões, Wesley nunca abandonou esse padrão. Aos 84 anos, pouco antes de pregar seu último sermão em Leatherhead, ele passou 2 horas em oração. Testemunhas contam que ele saiu do quarto onde estava isolado, com lágrimas nos olhos, mas com uma autoridade espiritual que silenciou 3.000 pessoas antes mesmo que dissesse a primeira palavra. O poder não estava nas palavras de um ancião, estava no que acontecera antes dele abrir a boca. O estômago vazio era uma escolha deliberada. Não era pobreza, não era falta de alimento disponível. Era uma estratégia espiritual que Wesley considerava tão importante quanto a própria oração. Toda quarta e sexta-feira, desde as 10 da noite anterior até as 4 da tarde do dia seguinte, ele não tocava em comida, apenas água. Essa prática, que manteve por mais de 50 anos, parecia radical até para os padrões religiosos de sua época. Muitos cristãos consideravam o jejum uma tradição obsoleta, algo que os católicos faziam por obrigação e que os protestantes haviam abandonado com razão. Mas Wesley discordava profundamente. Ele não inventou essa prática. Estava apenas resgatando algo que os primeiros cristãos faziam rotineiramente e que a igreja primitiva considerava essencial. O documento histórico conhecido como Didaquê, escrito no primeiro século, instruía os cristãos a jejuarem 2 vezes por semana. Wesley descobriu isso em seus estudos e decidiu implementar, mas não como uma regra legalista ou uma forma de impressionar a Deus com sacrifícios. Ele entendia o jejum como uma ferramenta prática para aumentar a sensibilidade espiritual e quebrar a dependência excessiva das coisas materiais. A lógica por trás era simples, porém profunda. Wesley observava que o corpo humano tem uma capacidade impressionante de dominar a vida espiritual. As necessidades físicas gritam alto. Fome, cansaço, conforto, prazer. Elas exigem atenção imediata e constante. Enquanto isso,
As necessidades espirituais sussurram baixo e são facilmente ignoradas. O jejum invertia temporariamente essa dinâmica. Ao negar voluntariamente uma necessidade física legítima, a pessoa declarava que tinha prioridades maiores que a satisfação imediata do corpo. Era um treino de controle próprio e dependência de Deus. Mas havia algo mais. Wesley descobriu que o jejum amplificava a oração de maneiras que ele não conseguia explicar completamente. Ele descreveu essa experiência em cartas e diários. Quando jejuo, as escrituras se abrem com clareza incomum. A voz de Deus parece mais nítida. As distrações mentais diminuem. É como se uma névoa fosse removida dos olhos da alma. Não era magia. Era um fenômeno que ele observava consistentemente. Nos dias de jejum, ele sentia uma concentração espiritual mais profunda durante as horas de oração. Os médicos da época achavam que Wesley estava arruinando sua saúde. Disseram que ele não viveria além dos 50 anos, mantendo aquele ritmo de trabalho intenso, combinado com restrições alimentares regulares. Wesley ignorou os conselhos. Viveu até os 87 anos, com uma vitalidade que impressionava quem o conhecia. Aos 83, ainda cavalgava milhares de quilômetros por ano e pregava várias vezes por dia. Ele atribuía sua longevidade e energia, em parte, ao jejum regular. Dizia que o jejum mantinha o corpo leve e a mente afiada, evitando a letargia que vem do excesso alimentar. Mas a dimensão mais importante do jejum para Wesley não era física, era espiritual. Ele usava esses dias especificamente para buscar direção divina em momentos críticos. Quando precisava tomar decisões importantes sobre o movimento metodista, convocava um jejum. Quando enfrentava a oposição violenta de autoridades religiosas ou ataques de multidões hostis, jejuava pedindo sabedoria e proteção. Quando lidava com divisões internas entre os metodistas, jejuava buscando unidade e reconciliação. O jejum era sua arma secreta para atravessar crises. Há registros específicos de momentos decisivos ligados ao jejum. Em 1743, Wesley enfrentou uma das maiores crises de sua vida. A divisão com George Whitefield por causa de diferenças teológicas sobre predestinação. Os dois eram amigos próximos, mas suas divergências ameaçavam rachar o movimento evangélico nascente. Wesley convocou um jejum de 3 dias, não apenas para si, mas pediu que os metodistas, por toda a Inglaterra, jejuassem simultaneamente. Após esse período, ele escreveu uma carta conciliatória a Whitefield, que, segundo historiadores, salvou a amizade e evitou um cisma devastador. A carta era humilde, graciosa e surpreendentemente sábia. Wesley atribuiu o tom correto da carta às horas de jejum e oração. Em outro momento crítico, 1767, o movimento metodista estava crescendo rápido demais e Wesley enfrentava pressões para ordenar seus próprios pregadores, rompendo com a igreja anglicana. Ele não sabia o que fazer. Jejuou por uma semana inteira, bebendo apenas água e passando horas em oração. No final desse período, decidiu não romper ainda com a igreja institucional, embora permitisse mais autonomia aos pregadores leigos. Essa decisão manteve o metodismo dentro do anglicanismo por mais tempo e evitou perseguições mais severas. Anos depois, Wesley escreveu que aquele jejum tinha sido a semana mais clara espiritualmente de minha vida. Wesley também jejuava por outras pessoas. Quando recebia notícias de que algum pregador metodista estava doente ou em perigo, declarava um jejum pessoal intercedendo especificamente por aquela pessoa. Quando surgiam relatos de conversões superficiais ou de pessoas que haviam professado fé, mas voltaram ao pecado, ele jejuava pedindo renovação genuína. Seu diário está repleto de anotações como "Jejuei hoje por Thomas Webb, que está febril em Manchester", ou "Jejum pela Sociedade de Bristol, que está esfriando espiritualmente". Mas ele não romantizava o jejum. Nos seus escritos, Wesley era brutalmente honesto sobre as dificuldades. Descrevia as dores de cabeça que vinha nas primeiras horas,
a fraqueza física ao final do dia, a tentação de interromper o jejum antes do horário estabelecido. Ele admitia que havia dias em que o jejum parecia não produzir nenhum resultado espiritual aparente, em que ele se sentia apenas cansado e faminto. Mas insistia mesmo assim. Dizia que fé não é sentir resultados imediatos, é obedecer mesmo quando não se vê o fruto ainda. Uma das instruções mais práticas que Wesley dava sobre jejum estava em seu sermão intitulado Sobre o Jejum. Ali ele explicava que o jejum não deveria ser um martírio masoquista ou uma forma de punir o corpo. Deveria ser intencional e conectado à oração. Ele recomendava que as pessoas usassem o tempo que normalmente gastariam preparando e comendo refeições para orar e ler as Escrituras. Assim, o jejum não era apenas uma abstenção, mas uma substituição. Trocar alimento físico por alimento espiritual. Wesley também alertava contra o orgulho espiritual que poderia vir com o jejum. Ele citava o exemplo do fariseu no Evangelho de Lucas, que jejuava 2 vezes por semana e se gabava disso diante de Deus. Esse era exatamente o tipo de jejum que não tinha valor espiritual. O jejum verdadeiro, dizia Wesley, era secreto e humilde. Não deveria ser anunciado publicamente nem usado como distintivo de superioridade espiritual. Ele mesmo raramente mencionava seus jejuns pessoais em conversas públicas. As informações que temos vêm principalmente de seus diários privados e cartas íntimas. Os metodistas seguiram o exemplo de Wesley e tornaram o jejum uma prática comum nas sociedades. Eles estabeleceram o padrão de jejuar nas quartas e sextas, exatamente como seu líder fazia. Mas Wesley fazia questão de esclarecer que não era uma lei obrigatória. Algumas pessoas tinham condições de saúde que tornavam o jejum perigoso. Mulheres grávidas ou amamentando não deveriam jejuar. Trabalhadores que faziam esforço físico extremo precisavam de alimentação adequada. O jejum era uma disciplina espiritual voluntária, não uma regra religiosa universal. Há um episódio particularmente revelador sobre a visão de Wesley do jejum. Um jovem pregador metodista, querendo impressionar, começou a jejuar dias seguidos até ficar seriamente debilitado. Quando Wesley soube, repreendeu o rapaz duramente. Disse que aquilo não era piedade, era presunção e imprudência. O jejum deveria fortalecer a vida espiritual, não destruir o corpo. Deveria aumentar a capacidade de servir a Deus, não incapacitar a pessoa. Wesley era disciplinado, mas não era fanático. Entendia o equilíbrio entre zelo espiritual e responsabilidade prática. Ao longo dos anos, Wesley notou padrões nas respostas que recebia durante seus períodos de jejum. Ele observou que muitas vezes a clareza espiritual não vinha durante o jejum em si, mas imediatamente depois. Era como se o jejum preparasse o terreno e a colheita viesse nas horas ou dias seguintes. Ele anotava esses insights e os compartilhava com os pregadores metodistas em reuniões de treinamento. Dizia que o jejum era um investimento. Você semeia hoje, colhe amanhã. Nos últimos anos de vida, quando seu corpo já estava fragilizado pela idade avançada, Wesley teve que ajustar a frequência e intensidade dos jejuns. Aos 80 anos, não conseguia mais jejuar por 18 horas consecutivas sem passar mal. Então reduziu para meio-dia de jejum, pulando apenas uma refeição. Mas não abandonou completamente a prática. Ele dizia que se o corpo estava fraco demais para jejuar plenamente, ainda havia valor em jejuar parcialmente. O princípio continuava válido. Negar algo ao corpo para dar atenção à alma. No leito de morte, alguns dias antes de falecer, Wesley estava fraco demais para comer adequadamente. Um amigo próximo comentou, tentando consolá-lo, que aquilo era como um último jejum involuntário. Wesley sorriu e respondeu com uma das últimas frases registradas. Não é jejum quando o corpo não consegue mais comer. Jejum é quando ele poderia, mas escolhe não fazê-lo por amor a Deus. Até o fim, ele mantinha a clareza sobre o que realmente importava, não o sacrifício em si, mas o coração por trás dele. O legado dessa prática atravessou gerações.
Muitos avivamentos dentro do movimento metodista nos séculos seguintes foram precedidos por chamados ao jejum coletivo. Quando missionários metodistas enfrentavam campos difíceis na África, Ásia ou América Latina, retornavam à prática de jejum e oração intensa que Wesley havia modelado. Não porque fosse uma fórmula mágica, mas porque era uma ferramenta testada para aprofundar dependência de Deus e aguçar sensibilidade espiritual. Wesley não descobriu o jejum, apenas redescobriu e demonstrou seu poder numa época em que a igreja havia esquecido essa antiga disciplina. A lista estava sempre com ele. Nomes escritos à mão em cadernos gastos pelo uso, atualizada constantemente conforme novas pessoas entravam no movimento metodista ou quando alguém morria. Wesley não orava por abstrações ou grupos genéricos. Ele mencionava pessoas específicas diante de Deus, uma por uma, dia após dia, durante décadas. Essa prática de intercessão nominal pelos metodistas se tornou o combustível invisível que manteve a unidade e vitalidade espiritual do movimento até seus últimos dias de vida. O hábito começou quando o metodismo era apenas um pequeno grupo de estudantes em Oxford. Wesley anotava os nomes dos participantes e orava por cada um diariamente. Quando o movimento cresceu e milhares de pessoas se juntaram às sociedades metodistas espalhadas pela Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales, muitos esperavam que ele abandonasse essa prática. Era impossível orar por tantos individualmente. Mas Wesley encontrou uma solução. Dividiu a lista. Orava por diferentes grupos em dias diferentes, mas garantia que cada líder, pregador e membro problemático fosse mencionado pelo nome ao menos uma vez por semana. Seus assistentes testemunhavam a cena repetidamente. Wesley sentado à mesa, caderno aberto, percorrendo nomes com o dedo enquanto intercedia. Não eram orações rápidas. Ele parava em cada nome, lembrava da situação daquela pessoa e orava especificamente. Thomas Webb, pregador itinerante que enfrentava oposição violenta em Cornwall. Sarah Crosby, uma das primeiras mulheres pregadoras que lutava contra críticas severas. John Nelson, convertido recentemente que estava sendo perseguido por antigos companheiros. Wesley conhecia suas histórias e levava suas batalhas diante de Deus. Há cartas preservadas onde pessoas contam experiências estranhas. Um pregador em Newcastle escreveu dizendo que numa terça-feira, durante uma crise pessoal severa, sentiu uma paz inexplicável às 6 da manhã. Semanas depois, descobriu que Wesley havia orado especificamente por ele naquele exato dia e horário. Outra carta, de uma mulher em Bristol, relatava que nos momentos em que mais duvidava de sua fé, sentia uma força renovada, como se alguém estivesse me segurando em oração. Quando conheceu Wesley meses depois, ele confirmou que havia intercedido por ela nominalmente durante aquele período. Wesley acreditava que a intercessão era trabalho espiritual real, não apenas um exercício devocional bonito. Ele ensinava que quando oramos por alguém, algo invisível, mas concreto acontece no mundo espiritual. Batalhas são travadas, proteção é estendida, força é transmitida. Não é superstição. É a dinâmica que Jesus ensinou quando disse que, onde 2 ou 3 concordam em oração, há poder. Wesley levava isso tão a sério que considerava a intercessão pelos metodistas uma de suas responsabilidades primárias como líder, tão importante quanto pregar ou administrar o movimento. Quando surgiam conflitos entre pregadores ou divisões dentro das sociedades, Wesley intensificava a oração pelos envolvidos. Ele tinha um princípio: nunca confrontar alguém sem antes ter orado extensivamente por aquela pessoa. Em 1752, quando houve uma disputa amarga entre 2 pregadores em Londres que ameaçava dividir a sociedade local, Wesley passou uma semana intercedendo pelos 2 homens antes de reunir-se com eles. O encontro resultou em reconciliação genuína. Os 2 pregadores depois contaram que entraram na reunião com Wesley, determinados a manter suas posições, mas algo mudou durante a conversa, e eles se viram capazes de perdoar um ao outro.
A prática de orar pelos metodistas não era sentimental. Wesley orava pelas virtudes que faltavam nas pessoas. Se alguém era orgulhoso, ele pedia humildade. Se alguém era medroso, intercedia por coragem. Se alguém estava vacilando na fé, pedia firmeza. Seus cadernos de oração trazem anotações específicas. John Fletcher, que Deus dê a ele saúde para continuar pregando. Ou Mary Bosanquet, proteção contra aqueles que se opõem ao seu ministério. Não eram pedidos vagos de bênçãos gerais, eram intercessões precisas baseadas em necessidades reais. Wesley também orava pelos críticos e opositores do movimento. Quando o bispo de Exeter publicou ataques duros contra os metodistas, Wesley colocou o nome dele na lista de oração. Quando turbas violentas atacavam pregadores metodistas em Wednesbury, ele orava pelos líderes dessas turbas. Alguns achavam isso um desperdício de tempo. Por que orar por quem estava causando tanto dano? Wesley respondia citando Jesus: "Orai pelos que vos perseguem." E acrescentava que algumas das conversões mais poderosas no movimento metodista haviam sido de antigos perseguidores. Silas Todd, que se tornou um pregador influente, tinha sido um dos que apedrejavam Wesley nas ruas antes de sua conversão. Conforme envelheceu e o movimento cresceu para dezenas de milhares de membros, Wesley começou a priorizar os líderes em suas intercessões. Ele entendia o princípio da multiplicação. Se um pregador fosse espiritualmente forte, ele impactaria centenas de pessoas. Então Wesley mantinha uma lista atualizada de todos os pregadores, itinerantes e auxiliares leigos, cerca de 300 homens e mulheres no auge do movimento, e orava por esse grupo sistematicamente. Cada pregador sabia que era mencionado nominalmente nas orações de Wesley, e isso criava um senso de responsabilidade e conexão espiritual profunda. Há um episódio tocante nos últimos dias de Wesley. Já estava com 87 anos, acamado e com dificuldade de falar. Um grupo de pregadores metodistas veio visitá-lo. Sua voz estava fraca, mas ele pediu que trouxessem seu caderno de oração. Com mãos trêmulas, apontou para a lista de nomes e murmurou: "Continuem isto." Era uma das últimas instruções que daria antes de morrer. Não sobre doutrina, não sobre a administração do movimento, mas sobre intercessão. Ele queria que os líderes que viriam depois dele mantivessem a prática de orar nominalmente pelos metodistas. A instrução foi seguida. Após a morte de Wesley, os líderes metodistas estabeleceram turnos de oração onde diferentes pessoas intercediam pelos membros do movimento. A lista cresceu tanto que precisou ser dividida entre múltiplos intercessores. Mas o princípio permaneceu. Nenhum metodista deveria ficar sem ser mencionado em oração por algum líder. Essa rede de intercessão ajudou o movimento a permanecer unido mesmo sem a presença física de Wesley. Historiadores do metodismo apontam que essa prática de intercessão constante criou algo raro. Um movimento que cresceu rapidamente, mas não se fragmentou. Enquanto outros grupos evangélicos da época explodiram em divisões doutrinárias e lutas por poder, o metodismo manteve uma coesão notável durante a vida de Wesley e nos anos imediatamente seguintes. Não foi apenas por causa de boa organização ou liderança forte. Foi porque havia uma cola invisível mantendo as pessoas juntas, uma rede de oração que conectava milhares de indivíduos através da intercessão. Wesley nunca reivindicou crédito pelas conversões ou pelo crescimento do movimento. Quando elogiado pelos resultados, ele redirecionava a glória para Deus e mencionava, quase timidamente, as horas de intercessão que sustentavam tudo. Dizia que pregadores são apenas mensageiros, mas a oração é onde a verdadeira batalha espiritual acontece. Ele via sua lista de nomes não como uma obrigação burocrática, mas como um exército espiritual que ele liderava de joelhos. Nos últimos 20 anos de vida, Wesley começou a experimentar algo que descrevia como a presença deles comigo durante a oração. Quando intercedia por alguém, sentia uma conexão espiritual,
como se a distância física não importasse. Ele estava em Londres orando por um pregador em Newcastle, mas de alguma forma sobrenatural, havia uma união no espírito. Não era nada místico ou estranho, apenas a realidade de que a oração genuína transcende espaço e tempo. Pessoas que nunca tinham visto Wesley pessoalmente se sentiam espiritualmente próximas dele porque sabiam que eram carregadas em suas orações. Até o último suspiro consciente, Wesley manteve essa prática. Não pregou nos últimos dias, não escreveu cartas, não deu instruções administrativas, mas murmurava nomes. Os que estavam ao redor de seu leito ouviram fragmentos. Charles, John Nelson, as sociedades. Mesmo na fronteira entre vida e morte, ele ainda carregava seu povo diante de Deus. E quando finalmente morreu, em 2 de março de 1791, milhares de metodistas espalhados por 3 nações sentiram como se tivessem perdido não apenas um líder, mas alguém que os segurava em oração. Porque de fato era exatamente isso.